Olá pessoal, quem fala com vocês agora é o Nilo e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre guarda-roupas. Nós vamos falar de um guarda-roupa com montagem totalmente cavilhada, utilizando-se cavilhas de marfim. Antes da montagem do guarda-roupa, o feitio dele, naturalmente o pessoal costuma colocar fita de bordo. Só que a fita de bordo tem um problema, que com o tempo ela acaba soltando, estragando, fica feio. E eu optei por fazer um sistema onde eu mantenho o miolo do MDF à vista na borda, passo uma lixadeira vibratória, duas demãos de seladora, na sequência novamente a lixadeira vibratória com uma lixa 220 e mais duas demãos de seladora. Eu acho que acaba me dando um resultado atraente. Ok, alguns clientes aprovam, outros não. A maioria tem gostado do sistema, ok? O guarda-roupas será feito nesse vídeo. Eu estarei mostrando o feitio da parte de cima. A parte do gaveteiro já está pronta. Pois bem, nós estamos vendo aí agora a base do guarda-roupas, onde nós vemos meia dúzia de cavilhas. Esse guarda-roupas são de 4 portas, 2 nichos grandes com prateleiras em cima. Então nós teremos 3 peças na vertical, todas elas fixas com o sistema de cavilhas. No topo, nas 4 quinas, ou melhor, nos 6 pontos de fixação do guarda-roupa, nas 3 verticais, ao invés de colocar aquelas cantoneiras metálicas, eu optei por fazer travessas de tauari, que é uma madeira forte e aguenta bem o aperto de parafusos. E me dá uma fixação, eu acredito que bem superior àquelas cantoneiras metálicas. Então eu tenho as travessas de tauari fixa com cavilha na lateral e a furação para fixação na base e no teto do guarda-roupa também com cavilhas. As laterais, para quem olhar na lateral do guarda-roupa, para não ver a base dele à vista, então a lateral vai ficar na frente, ela vai sobrepor o fundo e o teto. Então para isso eu dei um pequeno recuo na travessa de tauari para que o teto se encaixe internamente entre as laterais, ok? Então nós temos, como o desenho mostra, a base que vai ficar escondida pela própria lateral e o tauari sendo utilizado como cantoneira e fixação, cavilhado tanto na parte inferior quanto na lateral. Logicamente as cavilhas não se encontram. Um detalhe importante para guarda-roupa de 4 portas é que as 2 portas do meio, elas serão fixas na mesma intermediária, a mesma peça vertical intermediária. E com isso, a grande maioria dos fabricantes tem um sistema padronizado de furação para as dobradiças, fazendo com que elas fiquem todas na mesma posição. Lembrando que o MDF de 18 milímetros, naturalmente a fixação da dobradiça, eu utilizo parafusos de 16. Se eu colocar um parafuso de cada lado de 16, eu teria a somatória de 32. Para colocar num MDF de 18, logicamente os parafusos irão estar muito próximos, se não houver até a batida deles internamente, fazendo com que futuramente são as portas que acabam se soltando. Muita gente já reclamou comigo que as portas do meio de um guarda-roupa de 4 portas, ou mesmo que tenha mais portas, aquelas portas que tem uma de cada lado no mesmo montante, elas acabam se soltando, caindo, justamente por causa disso. Então, como vocês veem na foto, eu faço o que? Eu desloco um pouco a furação de dobradiça. Então eu faço 2 portas, no caso, como são 4, 2 nichos, as 2 da esquerda, a furação está numa posição, as 2 da direita, naturalmente eu desloco a furação da dobradiça em 2 cm a 2,5 cm, evitando exatamente o que nós vemos aí na imagem agora, que é o parafuso batendo um no outro internamente no MDF. Ok?
Para a montagem, nós estamos vendo aí agora, o gaveteiro já estava pronto. Em cima do gaveteiro temos a base do guarda-roupas, a base da parte superior do guarda-roupas, e ela é 18 milímetros mais curta de cada lado, fazendo com que a lateral fique alinhada com o gaveteiro. Aí nós estamos vendo agora o encaixe da lateral esquerda. Acabou de encaixar. Eu utilizo cavilha de marfim, bem dura, de 40 milímetros. Então ela fica bem longa e dentro do tauari ela acaba firmando de uma forma excepcional. Ok? Aí nós estamos vendo já a intermediária. A da esquerda tem até alguém somente dando um pequeno suporte, mas a intermediária está totalmente solta, no entanto, encaixada na cavilha. Agora, ainda apenas com o encaixe de cavilha, já foi feito o encaixe da prateleira. Tem uma prateleira em cima que seria o que divide a parte de cabides embaixo e o maleiro em cima. Aí nós já estamos vendo as 3 verticais encaixadas, as 2 prateleiras, inclusive na intermediária eu fiz o furo passante, onde a cavilha aparece dos 2 lados e serve para fixar as 2 prateleiras. Aí nós já temos o encaixe do teto. Como eu falei, tudo cavilhado, basta fazer uma pequena pressão, alguns tapas em cima e o teto já fica encaixado. Para fixação total do guarda-roupas, são utilizados apenas 8 parafusos, 4 embaixo, 4 em cima. Observação, os parafusos não fixam MDF com MDF, e sim MDF no tauari. Eu faço o furo deslocado um pouquinho para dentro, para que eu possa apertar contra o tauari, que me dá uma boa fixação. Aí nós já estamos vendo o fundo colocado. Eu tenho um costume de, na hora de colocar o fundo, eu faço a fixação dele com pregos, mas intercalo com parafusos, porque às vezes de colocar alguma coisa dentro, ficar batendo no fundo, ele acaba se soltando. Então eu ponho o parafuso intercalado com o prego, que me ajuda bastante para evitar a soltura do fundo. Aí nós temos o início da fixação das portas, as 2 da esquerda. Aqui nós temos as 4 portas. Como eu falei, essas 2 do meio estão no mesmo montante. Elas é que costumam nos dar problemas. Como vocês podem ver também, a barra para pendurar os cabides também já está no lugar. E aqui nós temos a peça pronta. Ok? Como eu digo sempre, eu estou sempre pela área. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente sempre estará respondendo ou clareando as ideias. Obrigado.